quero falar para vocês hoje sobre uma pergunta que meu time me disse que tem bastante, que é sobre candles. E o meu time me disse que uma das perguntas mais predominantes em relação ao tópico dos gráficos de candles, de velas, é se o formato tradicional das velas é inferior a outro tipo de candlestick, algo mais moderno, algo mais recente, uma versão mais recente de candles, como que eu acho que é o Heikin Ashi. Essa é a pergunta número 1 que eu recebo. Oliver, eu vejo que você utiliza gráficos tradicionais de candles, de velas. E sobre outros tipos de velas, como Heikin Ashi e outras versões, elas não são boas? E eu começo respondendo assim para esses traders. O primeiro que eu vou dizer para vocês é que qualquer forma de um gráfico de candles é melhor do que nada. Então, eu acho que a versão de candles é bem melhor do que o gráfico regular, porque você tem mais análises. Então, o gráfico de candles, você não tem que ficar pensando e analisando muito do que os gráficos regulares de barras. Sim? Então, qualquer forma de velas, de barras, é melhor. Qualquer forma de gráfico de candles, de velas, é melhor do que um gráfico linear. E eu acho que os gráficos de candles são superiores do que todas as outras formas de gráficos. E agora que você já entende essa questão, a forma tradicional dos gráficos de velas são melhores ou piores do que o Heikin-Ashi ou gráficos de volume e assim consequentemente. Então, eu quero falar sobre isso hoje para vocês, em particular, a diferença entre o gráfico tradicional de candles, de velas, e o Heikin-Ashi. Eles têm diferenças e eu vou explicar para vocês por que que eu prefiro a forma tradicional do que a forma do Heikin-Ashi. E também vou mostrar para vocês por que que essa forma é superior do que o tradicional do que a do Heikin-Ashi, ok? O que você está olhando aqui é um gráfico de 2 minutos em Strategy, também conhecida como MicroStrategy, do Michael Saylor. Sou um grande fã dele. Todas as barras representam 2 minutos de trading. Vocês têm as duas médias móveis aqui. Se você segue meu trabalho por um período de tempo, você já sabe que eu não vejo um gráfico que não tenha uma média móvel de 20 períodos, que é a linha azul, e de 200 períodos, que é a linha vermelha. Então eu tenho aqui duas médias móveis simples, aritméticas. E aqui temos o gráfico tradicional de candlestick, que inclui tudo o que aconteceu nesse período de 2 minutos. Então, essa é uma barra de 2 minutos. Ela te mostra a máxima da barra, a mínima da barra, a abertura da barra e o fechamento da barra. Se pegarmos outro exemplo, que deixa eu abrir um pouco mais aqui para vocês verem em detalhe. Se você olhar nessa barra de 2 minutos, o gráfico tradicional de candlestick vai te mostrar a mínima dessa barra, a máxima dessa barra, vai te mostrar aonde essa barra abriu e aonde ela fechou. Nesse caso aqui, o fechamento e a máxima aconteceu a ser o mesmo. Então, deixa eu pegar uma barra que tem os 4 pontos para ficar claro para vocês. Esta barra aqui, você teve a abertura dessa barra, o fechamento da barra. Como sabemos qual parte do quadrado é a abertura e o fechamento? Se ela for vermelha, a abertura é a parte de cima e o fechamento é a parte de baixo. Se ela for verde, a abertura é a parte de baixo e o fechamento é a parte de cima dessa vela. Estamos olhando aqui um gráfico de 2 minutos.
Também temos na formato do tradicional de candlestick, nós temos aonde foi a mínima desse período de 2 minutos e aonde foi a máxima, que vai ser uma linha tanto abaixo quanto acima do gráfico. Então, do candle, desculpa. Então, no gráfico tradicional, nós temos esses 4 pontos visivelmente aqui dispostos para nós. No Heikin Ashi, se eu trocar isso para o Heikin Ashi, você verá uma versão mais suavizada dessas barras. Por quê? Porque ele não te dá os 4 pontos em si, mas o que ele faz, ele faz uma média desses 4 pontos e te dá a média. Então, ele pega as aberturas e faz a média das aberturas, os fechamentos e a média dos fechamentos, as máximas, a média das máximas e a mínima, as médias das mínimas. E aí você tem um gráfico mais suavizado. Essa é a diferença. Na forma tradicional, você tem os 4 pontos de cada barra. Quando você faz a média desses pontos, você perde o detalhe específico, a precisão. Você perde a precisão sempre que você faz uma média. Pensa numa média móvel de 20 períodos. O que ela faz? Ela faz a média das últimas 20 barras individuais. Então você perde o detalhe de cada barra a câmbio de ver uma representação mais suavizada de todas essas barras individuais. Isso não significa que ela é pior ou melhor do que a outra quando você perde detalhe. É somente que é uma forma de olhar. Você tem que olhar o que funciona para você, porque tem benefícios de suavizar a informação, mas também tem benefícios de ver aonde é o ponto específico. Então, quando eu preciso saber, eu quero que meus traders saibam exatamente no centavo aonde eles vão entrar. Eu preciso que eles saibam, não pode ser vago, não pode. Na Oliver, estou entrando na área mais ou menos aqui. Não, não mais ou menos aqui. Eu preciso que você me diga no centavo aonde você vai arriscar o seu capital ou o meu capital. Não, eu vou arriscar o seu capital mais ou menos aqui. Não, não tem mais ou menos no trading. Quando se trata de arriscar meu dinheiro, eu te pergunto no centavo, aonde meu dinheiro vai entrar? Eu quero saber a precisão disso. Então, eu preciso de um gráfico regular para fazer, o tradicional para fazer e saber os meus pontos de stop out precisos, os meus pontos de entradas precisos. Eu não quero uma área no geral aonde eu quero sair, não quero uma média do meu stop out para proteger meu dinheiro. Então, quando se trata de entradas e saídas, os gráficos tradicionais são precisos. Eu preciso dessa precisão para entrar no meu trade, ou eu preciso dessa precisão da última barra para eu entrar 1 centavo acima da barra anterior. Ou eu preciso da mínima precisa dessa barra ou desse evento para colocar o meu stop 1 centavo abaixo ali. Eu não quero algo vago, eu não quero uma média, eu não quero a informação do preço suavizada para isso, ok? Então, quando se trata de entradas e saídas, eu preciso dessa precisão, do que me dá os gráficos clássicos de candlestick, de velas japonesas. Então, eu preciso que vocês entendam esse ponto e entendam a diferença entre o que o Heikin Ashi faz, que é suavizar e fazer a média do preço, enquanto que os gráficos clássicos não. Ele te dá preço a preço, barra a barra, período a período, sem suavização ou sem média da informação do preço. Vocês entendem quando eu digo isso? Que em relação a entradas e saídas, não há nada mais superior do que ter um gráfico preciso, que é o gráfico tradicional de velas japonesas. Então, todo mundo entende o que eu falei aqui? É importante que vocês entendam.
Quando eu digo que eu preciso da precisão, quando é em relação a entradas e saídas, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Meus traders que operam MicroStrategy, eles verão esta barra aqui, em particular, sendo o que nós consideramos ser uma barra de eliminação não muito longe, uma barra elefante de eliminação não muito longe da 20. Por que que eles consideram isso de eliminação? Porque essa tem uma pequena aqui, você pode juntar ela, a pequena com a grande. Então, o que está acontecendo aqui? Você está tendo uma eliminação. Essa é a primeira barra que está eliminando toda essa informação do preço, está limpando toda essa faixa de preço. Então, se você olhar para a esquerda dessa barra, não tem um conflito aqui com a informação anterior. Você tem que voltar bastante para ver informação do preço. Não tem informação do preço no histórico recente dessa barra, fazendo com que essa barra elefante de eliminação seja muito poderosa. É um sinal de venda muito poderoso para a venda. Então, essa barra elefante de eliminação para baixo vai sugerir que teremos mais continuação, especialmente você tendo a 200 aqui acima de você, que está aplicando pressão para a ação para baixo, e você também tem uma média móvel de 20 períodos aqui em cima, também fazendo pressão acima de você. E o espaço entre essas duas também é como um teto de concreto de resistência. Vocês veem isso aqui? Então, este bloco de concreto aqui, pessoal, acima dessa barra de eliminação, significa que o movimento para cima você não tem que se preocupar com nada. Porque esse teto vai ficar intacto e vai continuar para baixo. Deixa eu mostrar para vocês aonde que vem a precisão agora. Você vê que em adição com essa barra aqui, os meus traders são ensinados a entrar nessa barra. Bum! Entra nessa barra antes dela finalizar. Então, entra na barra elefante de eliminação antes dela finalizar. E eles também são ensinados que também precisam entrar na primeira mudança de cor. Se você segue o meu trabalho por um período de tempo, você entenderá que você entra no evento de ignição e você precisa adicionar na primeira mudança de cor. Se voltarmos ao gráfico aqui, qual que é a primeira mudança de cor? É aqui, quando você tem um verde sendo eliminado por um vermelho aqui. Então, a sua próxima mudança de cor, a sua adição é aqui. Neste ponto de continuação que rompe a mínima de um verde. Eu preciso dessa precisão da mínima desse verde. Você entende? Preciso saber quando esse verde finalizar, aonde que está a mínima. E se uma barra romper 1 centavo abaixo dessa barra verde, é a minha entrada. Entro com 2 lotes aqui, um lote eu adiciono e eu tenho uma posição de 3 lotes. Ou, em alguns casos, minha posição de 4 lotes. Então, esse é o tipo de precisão que eu preciso, que é oferecida por variações clássicas dos candlesticks clássicos, as velas clássicas. Então, veja o que aconteceu aqui neste ponto. Veja o que acontece com a minha mudança de cor aqui. No Heikin Nash, isso desaparece. Você vê? Fica até difícil de saber aonde está a minha barra de eliminação aqui. Então,
Aonde está minha mudança de cor aqui? Você tem uma escondida, mas se você quiser fazer específico, a sua próxima mudança de cor está aqui. Então eu perdi essa oportunidade aqui. Eu entrei numa mudança de cor tardia aqui embaixo. E aqui outra mais tardia aqui embaixo. Quando que, se eu fizer os estándares clássicos de velas, eu teria feito muito mais dinheiro. Porque, deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Olha como aqui eu entraria nessa barra, eu adicionaria nessa mudança de cor. E aonde você vê o meu ponto de entrada seria aqui, nos gráficos clássicos. Mas no Reiki Nash, o meu ponto de entrada seria aqui. Veja a diferença, o lucro que eu devolvi. Por entrar assim de tarde. Ao invés do que a minha segunda entrada aqui e a minha segunda entrada no hiking aqui. Veja a diferença de preço. De 387 a 385. Isso é com uma diferença de 2 pontos. Eu devolvi $2.000 de lucros com 100 ações. Se eu tivesse com 2 lotes, eu devolvi 4.000 ações. Só porque eu quero que as minhas barras sejam mais suaves, Oliver. Não. Eu preciso da precisão exata. Eu faço mais dinheiro com a precisão exata. Vocês entendem isso? Deixa eu ver seus comentários aqui. Faz sentido para vocês? Isso faz sentido para vocês? E o último ponto que eu quero fazer para vocês deixa eu explicar para vocês quando o Heikin Ash, ou em quais circunstâncias o Heikin Ash pode brilhar em relação aos candlesticks clássicos. Eu falei para vocês, os dois têm debilidades e fortalezas. Então, vamos ver aqui novamente. Sempre que você está fazendo a média de algo, sempre é melhor em um mercado de tendência. Se você está fazendo a média em um mercado lateral, você vai ser massacrado. Veja a sua média móvel aqui num movimento lateral. Você vê que o preço está desrespeitando as médias móveis. A ação está agindo como que as médias móveis não importassem. Eu passo um tempo embaixo de você, passo um tempo acima de você. É isso o que a ação está fazendo. Você não faz nenhuma diferença. Eu consigo te ver a qualquer momento. Agora estou acima de você, agora abaixo da 200, agora acima da 200, agora abaixo da 200. Quando elas estão planas e não estão em tendências, quando você tenta fazer um movimento lateral, a média de um movimento lateral, as médias móveis são horríveis. Mas vejam quando elas começam a obedecer. Então, por um período, a 20 começa a fazer uma tendência. E agora ela está obedecendo um pouco mais. Vocês veem como a 20 está em tendência e agora está obedecendo. O preço está obedecendo ela. Então, a média móvel, a 20, se torna mais poderosa em um estado de tendência, porque ela está indicando que qualquer coisa que está fazendo uma média é superior em um estado de tendência. Quando não está em um estado de tendência, é mais difícil, é mais ruim usar isso. Então, o Heikin Ashi, ele faz a média das barras. Então, a sua superioridade está em um mercado de tendência. Vejam aqui como essa tendência clássica de baixa, você vê aqui tem ruído. Então, todo movimento de baixa é esse daqui, no gráfico clássico. Vejam os idas e voltas, os vai-vens, o zigue-zague. Aqui, bum, 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 bum. Se você não sabe o que você está fazendo,
isso pode te atrapalhar, porque pode fazer que você tenha pânico e saia da sua operação, ao invés de maximizar toda ela. Então aqui, os candles de Heikin Ash, eles podem te ajudar quando está em tendência. Então agora você tem um movimento mais suavizado. Esse daqui não suavizou, porque o movimento foi grande, mas você tem um movimento mais suavizado durante durante a tendência do mercado. Por quê? Porque está fazendo a média do ruído. Tirando a média do os ruídos com a média. Então, se eu tivesse que dizer e fosse forçado a vocês, a dizer para vocês usarem o Heikin Ash, eu diria só quando use somente quando estiver em tendência, quando a média móvel de 20 estiver assim, ou quando a média estiver assim. Então, quando a sua 20 está em tendência, o Heikin Ash tem mais superioridade e pode te ajudar. Mas, na verdade, você não precisa disso, porque esse é o propósito da média móvel, igualmente. Eu posso ver a média móvel e ela dizer: cara, o que você está fazendo? Eu faço esse trabalho. Eu faço a média para você. Você precisa de algo mais? Não, relaxa, eu tomo conta disso. Então, a média móvel de 20 períodos cuida de você quando você está utilizando os candles clássicos. Você entra perto da 20 e realiza lucros longe da 20. Entra perto da 20 e realiza lucros longe da 20. Entra na mudança de cor ou no evento perto da 20 e realiza longe da 20. Então nós saímos fora, longe da 20 e entramos perto da 20. Então a 20 já está fazendo a média para nós. Não precisamos que as barras tenham a média também. Nós precisamos de um indicador simples fora das barras que nos dá uma visão mais suavizada do preço dessas barras. Então nós temos a precisão dentro das barras e uma versão suavizada dessas barras em forma de média móvel. Então você tem aqui as duas, mas separadas. O Heikin Ash te dá o aspecto suavizado dentro da barra. Então você perde o detalhe da barra. Mas os detalhes nós precisamos para entrar, sair e ir para os stops. Então nós perdemos isso no Heikin Ash. Então, o que eu diria é, sempre que você quer ver se algo é superior que outra coisa, você tem que ver o que é mais simples. E isso é a certeza. Se eu encontrar algo superior do que eu uso, eu utilizaria. Se eu não estou utilizando isso, significa que eu não encontrei que fosse algo superior do que eu utilizo.